E aí, João, beleza? Fala comigo, meu querido. Vamos para mais uma aula do nosso módulo básico, né? Bom, a gente montou a tela na última aula, né? Entendemos um pouco sobre as ferramentas. Agora vamos entender a importância para na próxima aula a gente começar a ir montando um contexto para mais na frente tomar a decisão, certo? Então, primeiro, vocês já conhecem Superdom, livro de profundidade, livro de ofertas, times e trades, limpo, né? Depois que a gente já organiza ele ali. Aqui é o filtrado para a gente ver as melhores as maiores, né? VAP, que é o Volumetric Price, análise de variação, que é as porcentagens ali até 3% para cima, 3% para baixo. Rank, que é o acumulado das agressões. E aqui nós temos as ferramentas do cheio. Como que funciona aqui? Como é que é? O que é mais importante a princípio? Primeiro, o horário. O horário que tem para operar. Pela manhã, é o melhor horário, é o melhor. De 9 às 10h30, né? Aqui o último replay que a gente fez, eu até tracei esses pontinhos para trabalhar, né? Você vê, ó, o mercado abriu abaixo, respeitou, pegou o fechamento, que é um suporte de resistência natural, voltou ali na região novamente, deu uma recuada, a compra forçou o rompimento, vieram buscar a máxima do dia anterior, romperam para catar os stops, voltou rápido, brigou no ponto novamente, já fez até pullback, rompeu o mínimo para catar a liquidez, era para ele ter vindo até aqui. Se ele tivesse vindo até aqui, daria um trade muito bacana nessa região. Faltou ali 7 pontos. Chegou bem próximo e já voltou ali rompendo, fazendo pullback, vindo testar o nosso alvo de compra lá no 318. Vendo meu alvo de compra lá em cima? O meu de venda, perdão. Lá em cima, no 18. Chegou bem próximo também, ó. Faltou ali papo de 4 pontos. Agora voltou para brigar no preço de novo. Tá vendo? Ele sempre tem uma relutância para passar daquele preço. O mercado ele tem que ser de day trade, né? Que a gente opera a curto prazo. Tem que tirar todas as variáveis possíveis, deixar só o que realmente importa e o fluxo para tomada de decisão. Então, deixa eu apagar aqui essas linhas. Então, sempre um gráfico limpo para você entender ali os preços, as melhores regiões para você estar tomando sua decisão. Se você tiver preço, vai fluir melhor. Então, aqui eu sempre procuro entender primeiro as regiões que o mercado, nos últimos dias, mostrou interesse, mostrou que tem defesa, que tem volume, comprador ou vendedor, né? Dependendo da região. Se for venda, venda. Se for compra, os compradores estão defendendo. Certo? Aqui no fluxo, ó, o que é mais importante a princípio, né? Primeiro a direção. Qual é a direção do preço que eu tenho que entender? Vou me localizando, eu vou tentando entender no quebra-cabeça. Vocês veem esse tanto de ferramenta aqui, esse tanto de números, sobe, desce, essa porrada de coisa aí. Eu não decoro isso tudo. E eu vou dizer para vocês o que é mais interessante aqui, ó. Times in Trade, que tem uma importância maior. O livro de ofertas tem uma importância para a condução, que eu vou explicar mais na frente. O rank, o resto é confluência. Então eu faço a leitura através dessas ferramentas aqui, ó, dessas 4. Dessas duas e dessas duas. Aqui eu vou para conduzir, aqui eu vejo se tem liquidez e aqui é o range que o mercado está trabalhando. Então as demais são confluências. E aqui eu vou tomar a posição, né? É onde eu entro na compra ou na venda, para vocês terem uma noção. E como eu não decoro esse tanto de número, não precisa, a gente fica perdido, porque a princípio, o primeiro contato realmente, o cara fica, pô, se eu consigo aprender, será se eu consigo desenvolver? E realmente é difícil. Só que é prática, isso aqui não é teoria, é prática. O cara praticar um pouquinho todo santo dia, ele consegue entender essa movimentação, consegue decifrar na hora do trade ali. O que importa, de fato? É para onde o mercado está indo, é direção. Então eu vou montando as confluências e aumentando a probabilidade. Se eu não sei de nada aqui, eu tenho 50% de chance, porque se você olhar aqui, ó, o mercado sobe e desce. Ele não vai andar de lado, ele sobe e ele desce. Então se eu acrescento um suporte, vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu acrescento um suporte, se eu acrescento um suporte, certo? E aí o mercado está aqui, vamos supor que ele está nessa região, ele está brigando aqui, né? Eu vou lá para o fluxo. Aí ele está brigando naquela região de suporte. E eu vejo por isso, ó, compradores aqui, ó, BS, BTG, Elliott, né? Eu vejo compradores agredindo, minha probabilidade aumenta, né? Porque eu tenho preço e tenho interesse por parte dos compradores naquela região que é uma região de compra. Então eu tenho interesse da galera ali, entendeu? Então a minha probabilidade aumenta. Se eu fizer 10 operações tendo uma probabilidade ali de 70%, né? Eu vou errar, cobre 3, eu ficarei com 4, tirando as taxas e tudo, eu ficarei com 2 líquido.
Aí você pensa assim, porra, 2 líquidos, só 2? De 10, 2 líquidos só? Sim. Mas aí tu coloca 2 vezes 10 contratos, um exemplo, dá 2.000. Então, 2 dias líquidos, aí buscando os seus 10 pontinhos, você tem 2.000 líquido no mês. Aí já envolve gerenciamento, paciência, pode coisa que isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Eu vou primeiro achar essa direção e o preço. Depois eu começo a ver aqui quem tem mais força. Então, onde é que eu consigo ver? Nessas ferramentas aqui, ó. Nessas duas que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa que está filtrada para ver os maiores e essa aqui que está limpa para ver as agressões menores. E aqui eu vou vendo o acumulado do player para eu ver se ele está comprado, se ele está aumentando, se ele quer colocar mais lotes. Assim eu vou vendo a força, eu vou medindo a força do movimento. O que eu estou falando para vocês aqui é minha experiência no trade aqui nesse operacional. Não é nem tanto teoria, porque eu posso decifrar tudo aqui para vocês. Em relação à teoria, eu vou entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Existe cálculos, existe fundamentalista, existe notícias que influenciam direto no dólar, sim, que pode levar. Paridade de moeda, pode levar. Mas isso para o dia. Aí você tem que aprender a posicionar stop. Às vezes demora 2, 3, 4 horas para acontecer um trade, de fato. A gente não tem paciência. Você tem que estudar muita teoria para fazer isso. E aqui eu vou sentir o mercado. Aqui eu estou vendo o que está acontecendo no momento. Por isso que eu não olho notícias, eu não olho fundamentalista, eu simplesmente faço o que o player está me mostrando. Através dessas agressões, que aqui já é um negócio feito, junto com o deslocamento, seguindo com a renovação de lote, que é a constância, não é só um... Eu vou dar um exemplo bom. Tá vendo a OBS aqui, ó? 50 contratos. Aí eu vejo a OBS jogou aqui, ó. 165, tá vendo? Aí o cara, ela tem vontade de comprar, tem força compradora. Não, não tem. Só um lote. Não vai fazer diferença. Então eu espero a constância. O que é a constância? É isso aqui, ó. O bias, 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 bias. Isso é um trade, é um player agredindo com constância. E mais um detalhe importante que reforça que o mercado pode subir é ele não girar na venda. Aqui eu tenho alguns lotes dele na venda, tá vendo? 1, tem 2, 3, 4. Então já mostra um pouco de fraqueza nesse movimento. Eu consigo enxergar que esse movimento não é um movimento para se alongar. Entendeu? Então essa ferramenta mostra muitos detalhes, que do intermediário para o avançado, a gente vai falar bastante disso. Hoje essa aula eu só quero te falar o que eu observo mais, o que eu olho mais. Primeiro, eu busco a direção, como eu falei para vocês, para onde o mercado possivelmente pode ir. Segundo, eu venho para essas ferramentas aqui para ver quem está agredindo, se tem constância, como é o exemplo que eu acabei de entregar, se o cara está a favor da onde ele está agredindo, se está em um preço barato, aí já entra no gráfico. O que é um preço barato e um preço caro no mercado? Comparado ao dia anterior, é onde ele está trabalhando. Ó. Vamos pegar aqui uma FIBO, rapidão, ó, FIBOzinha, mínima, máxima. O mercado veio até onde? Ele veio ter próximo do 55, que é uma extremidade da FIBO. Então, o melhor preço de compra foi aqui, ó. O melhor preço de compra do dia foi aqui nessa região. Então, aqui eu tenho um preço bom de compra? Ainda não. Comparado ao dia anterior, ainda não tem um preço bom de compra. O preço bom de compra é lá embaixo, o preço bom de compra é aqui na região de 63. Se eu estivesse entrando agora, eu poderia usar o 80 como referência, sim, porque ele está abaixo dele, ele é um ponto de pullback. Ele vai ser um ponto de pullback. Inclusive, ele bateu, voltou. Agora mesmo ele pode bater e voltar. Voltando aqui para o fluxo. 81, ó. 81, ó. Olha a frequência, olha o volume que já girou no 81. Ó. Vamos botar aqui em 15 minutos para nós ver melhor. 80, 80, 81. Está aqui em 30. 15 minutos ele já está brigando mais embaixo, ó. Até 80. Muita compra, ó. 81, 70 não conseguiu deslocar para cima, tem uma absorção. Já reforça o meu preço lá, ó. Tá vendo? Então aqui eu estou garimpando o preço, garimpando o preço. Então aqui no gráfico está me mostrando, eu venho no fluxo, aqui na zona de variação, já vejo uma leve absorção. Aí eu vou aqui nos compradores, estou vendo giro, entendeu? Então aqui pode acontecer uma venda. O que seria interessante aqui para que o trade seja mais sólido? Os vendedores bater. Ou o comprador sumir. Viu? Quem operou hoje comigo, no grupo, né, que eu mandei para vocês, se você olhar lá no meu histórico,
eu fiz uma vendinha nessa região, o mercado bateu aqui, ele só perdeu volume. Aqui ele só teve uma exaustão. Então, como era uma região muito importante minha, ele precisaria de muito volume para romper e ele não teve volume aqui. Então, deu uma venda, rompeu para catar os stops, na volta, região também minha, comprei e deu mais um trade até lá na próxima região. Você viu que ele acelerou, né? Eu trabalhei região para região, porque são preços importantes. Se eu for pagar mais longo, pode até dar certo, porém o risco é maior, entendeu? Então, ó lá, ó, acabou de triscar, ó ele já voltando, tá vendo? Então, isso é um preço. Aí, o que que eu preciso daqui? Apenas que o fluxo me confirme, ó, tá vendo que o comprador, ó, que é a UBS, ó, ela já vem realizando. Pô, mas espera aí, o comprador ele não teria que forçar o rompimento? Positivo. Então, ele já me mostra uma fraqueza que já caracteriza dentro de uma probabilidade, sendo que 50%, e eu já tenho um ponto, já aumenta essa minha probabilidade para 60%, e aí eu venho um player comprador, que era para ele estar forçando o rompimento, desalavancando, já aumenta essa minha probabilidade para 70%. Só falta o quê? O vendedor. Então, se o vendedor vier agredindo, essa minha probabilidade vai para 80%. Olha só que probabilidade ótima, maravilha, desse trade ser lucrativo, entendeu? Então, assim eu vou montando o quebra-cabeça. E vocês verem que ó, eu fui no gráfico, catei preço, voltei aqui, vi o range, vi aqui as agressões de quem está agredindo. Tá entendendo aí? Vocês vão ver que a frequência nessas ferramentas aqui ó, é enorme. Eu vou estar sempre olhando elas. E as demais é liquidez. Aqui eu vejo o interesse do cara se ele ainda tem. A OBS já está aqui ó, com 56. A OBS lá de novo. Estou vendo ela ali. E para baixo, liquidez aqui. Eu vou ver se veja se o mercado quer esses lotes arrastar o preço mais para baixo. Sei que você vai estar se perguntando, pô, mas é que eu saio? Que hora é que eu... Até onde eu conduzo essa operação? É simples. Para início, você sempre vai trabalhar região para região. Preço relevante para preço relevante. Olhando aqui no VAP, você está vendo que o 80 é um preço relevante e abaixo é o 74. Então, se eu vender aqui no 80, a minha saída é 74, entendeu? Você vai trabalhando dessa forma. Você vai aprendendo, vai criando a disciplina, vai entendendo. Você pode fazer, você pode fazer degrau por degrau. Qual é o primeiro degrau? Primeiro, entender essas ferramentas, né? Entender que aqui é oferta, aqui é liquidez, aqui é negócio fechado, aqui é análise de variação, é onde tem preços de porcentagem, então de baixa, meio de 1% de alta, que são regiões de suporte e resistência, acumulado das corretoras que estão sendo que estão agredindo aqui, movimentando o preço, e essas ferramentas aqui são do cheio. A mesma coisa que essa ferramenta faz, essas aqui fazem, só que no ativo do cheio, do dólar cheio. Então, quando não tiver tanto volume aqui, a gente vai olhar o dólar cheio. Por que operar o mini e não o cheio? Porque o mini é mais barato, o volume está no mini, a gente consegue gerar mais de boa, pagar menos taxa, o cheio é mais caro. Então, para a pessoa física estar começando, não é uma boa opção. Entendeu? Então, ó, voltando. Necton, vamos ver se é mais um vendedor. Você pode fazer devagar, sem medo. Você pode fazer devagar, ó. É simulador, deixa de pressão. Se você errar, não tem problema. Aonde é o stop? Você sempre tem que se proteger atrás de algo. Você vê que nesse exemplo aqui que eu estou dando, eu tenho VWAP e ajuste, né? Então é disso. O stop ele está aqui, entendeu? Então o que tem que acontecer aqui agora? O vendedor, algum deles, e agredir constante, igual o exemplo que eu dei da UBS agora há pouco. Esse é um do detalhe. O detalhe, tem que deslocar, né? Tem que agredir e tem que deslocar. O comprador não pode absorver. E onde é que eu olho? Nessas ferramentas aqui, ó. Então você está vendo a importância delas? Sempre. Vamos botar lá no gráfico, ó. Tá vendo a dificuldade que o mercado tem de passagem daqui? Agora, se ele trabalhar acima dela no pullback e tiver defesa, aí o barco afundou, tem que pular fora, porque rompeu. Preciso que a venda venha mais forte, entendeu? Então, o que que eu vou treinar? Agora, essa aula é para eu treinar, para você começar a abrir os olhos ali, ficar um pouco mais claro, começar a me acompanhar, né? Eu tenho preço de venda. É de venda ou de compra? Primeira coisa que você tem que saber. Como é que eu sei que é de venda ou de compra? Comparada ao dia anterior.
Você pode pegar a fibra aqui para se comparar, ó. Se o mercado estiver nesse range aqui, ó, depois a gente vai dificultar um pouco mais, aqui é só para facilitar, ó. O mercado estiver aqui, ó, nesse range aqui, ó, é venda, eu tenho que trabalhar vendido. Nesse range aqui, ó, eu tenho que procurar venda, viu? Se ele estiver nesse range aqui, ó, eu tenho que procurar compra, comparado ao dia anterior, entenderam? E se ele estiver no meio, vou apagar aqui, ó. Se ele estiver no meio, eu faço o quê? Se ele estiver por aqui. Aí a gente vai usar o que a gente tiver de congestão no meio do caminho. Nesse exemplo aqui, ó, congestão é onde ele acumulou muitas vezes, tá vendo? Nesse exemplo aqui seria nessa região. Então, se ele vem de cima para baixo, aqui é minha compra. Se ele vem de baixo para cima, aqui é minha venda. Mas o que é mais interessante é eu trabalhar sempre nas melhores regiões, nem que eu espere um pouco mais. Então, você vai treinar isso. Na hora que o mercado estiver na região de venda aí, beleza, está na região de venda aqui. O que eu tenho que olhar? Volto para o fluxo. Aqui no fluxo você vai treinar. Se eu estou na região de venda, quem me defender é o vendedor. Então, você vai procurar vendedores aqui, agredindo. Vendedores agredindo. Você olha para cá, ó. Agora é vendida. Cadê agora? Opa, agora agrediu. Aí você desce o olho aqui e procura mais agora. Não tem, só tem um da agora. Aí você vai lá, XP. Um da XP aqui. Tem um da XP aqui embaixo. Ah, tem dois, mais ou menos. Vai na ideal, tem quantos da ideal? Você procura. Vai procurando. Tá tão forte não os vendedores, né? Então o cenário aqui é que ele possa subir, que ele possa me dar um stop. Porque o vendedor não está me defendendo nessa região, entendeu? Não tô vendo uma agressividade deles aqui no preço. Então, na hora que você notou isso, você viu isso, fala, cara, tô vendo que não tem muita força. Aí você vai ver se o comprador está sendo agredido, está sendo agressivo, aliás. Aí você faz a mesma coisa, devagar, ó. Vamos procurar o BS, né? O BS, o BS, o BS, o BS, o BS, o BS. Tem bastante UBS. Significa que o comprador está agressivo. Então, só por esses detalhes que eu acabei de falar, a probabilidade não é grande. Ele vir testar ali 4, 86, entendeu? Você tá vendo que eu tô olhando dessa ferramenta, só essas. Então você vai treinar isso. Comece a partir de hoje. Treinar. A gente vai dificultando ainda mais. E nisso que eu vou explicando uma coisinha, eu vou mostrando a ferramenta. Assim eu vou conseguir encurtar mais o processo para que você consiga entender isso aqui mais rápido. Viu? Não tente acelerar, só acompanhe aqui que você vai conseguir desenvolver. Primeiro faça esse dever de casa que eu pedi. Procure preço e procure defesa. Se você tiver vendido, o vendedor tem que lhe defender. Se você está com o comprador, tem que lhe defender. Fechou? Qualquer dúvida, na live, pergunte. Tamo junto e até a próxima.